Você está com a palavra, então a gente está querendo te ouvir. Bom dia, gente. Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação. Peraí. Vocês conseguem ver? Sim. Conseguimos, sim. Então tá bom. Então, vou falar um pouquinho para vocês. Antes de começar, só para dar uma introdução, nós somos da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, da Covisa. Fazemos parte da Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental, que é a Devisan, e dentro dela, eu e a Renata, né, que está aqui participando, somos o Programa de Vigilância em Saúde Ambiental relacionado à população exposta à poluição do ar do município de São Paulo, que é o Vigiar. Então, é só para vocês conhecerem um pouquinho da gente, né? O Vigiar, ele foi instituído em 2001 pelo Ministério da Saúde. Aqui em São Paulo começou em 2003 com a implantação da Covisa. A gente faz interface com a CETESB, com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, o CGE. A gente participa dos grupos técnicos, né, como esse aqui. A gente prioriza também territórios com diferentes atividades econômicas e os nossos principais recursos são unidade sentinela e identificação de fontes fixas. Isso aqui é só um pouquinho da gente para vocês conhecerem. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a umidade relativa do ar e os impactos à saúde. Então, só para a gente relembrar do conceito de umidade relativa, a umidade relativa do ar, ela representa o quanto de água na forma de vapor existe na atmosfera no momento avaliado, em relação ao total máximo que poderia existir na temperatura vigente. E a gente tem uma dificuldade de estabelecer uma faixa ideal, né? Ela é um pouco desafiadora. Por quê? Porque a umidade relativa ela não pode ser analisada sozinha, né? Ela depende de outros fatores, como, por exemplo, a temperatura. Além disso, umidade em níveis extremos, tanto alta quanto baixa, afeta a saúde de maneiras diferentes. Então, aqui eu vou apresentar alguns estudos que eu encontrei sobre o tema, tá? Os principais efeitos que eu vou falar aqui são de dois artigos que eu achei, e aí no final também vai ter as referências, caso vocês tenham interesse de se aprofundar um pouquinho mais. Então, eu vou falar primeiramente dos efeitos diretos, tanto da umidade relativa alta quanto baixa. Então, um efeito direto da umidade relativa baixa é a irritação ocular, né? Isso a gente já consegue sentir quando a umidade está baixa. Um ressecamento e irritação do trato respiratório e da pele, e aí tem um aumento da viscosidade do muco. E aí isso também deixa a gente mais suscetível às infecções respiratórias superiores, tosse e rinite. Afeta a mucosa, né? Principalmente nos indivíduos com constrição brônquica, rinite ou sintomas relacionados a resfriado e gripe. Então, quem já está com, né, quem tem rinite ou quem já está com resfriado e gripe, a umidade relativa baixa vai piorar essa situação. Mas a umidade relativa alta também tem efeitos diretos, principalmente combinado com altas temperaturas, né? Que, como eu falei, a gente não consegue avaliar a umidade relativa sozinha, né? Então, combinada com altas temperaturas, ela reduz a taxa de resfriamento evaporativo do corpo, podendo causar desconforto considerável ou levar à insolação e exaustão e até à morte. Mas a gente também tem efeitos indiretos. E aí, eu separei em alguns temas, né? Um dos efeitos indiretos são os relacionados aos patógenos. Então, a umidade relativa baixa, ela favorece a sobrevivência de vírus contendo lipídios. Ela aumenta a taxa de infecção por influenza. Existe um estudo que esses estudos apontaram que houve um aumento de absenteísmo escolar devido às infecções respiratórias. Então, como tem mais um aumento de taxa de infecção, eles acabam faltando mais na escola. Teve um aumento também da sobrevivência de rinovírus, vírus influenza e rotavírus humano, que causa gastroenterite, em superfícies duras. Eles até apontam nesse estudo que esse não é um tipo de contágio maior que a gente tem, né? Não é por superfície, sim de indivíduo para indivíduo. Mas que isso considera, né,
Esse dado é importante porque aumentou a sobrevivência desses vírus nessas superfícies que, de alguma forma, podem acabar contaminando também. E aumenta também a quantidade de aerossóis infecciosos produzidos pela tosse ou expiração. Como a umidade relativa está baixa, então os aerossóis permanecem mais tempo no ambiente, no ambiente, no ar. A umidade relativa alta também favorece sobrevivência de vírus, só que são outros tipos de vírus, são aqueles compostos inteiramente de ácidos nucleicos e proteínas. Assim como a umidade relativa baixa, ela também aumenta a taxa de infecção por influenza. Então, tanto alta quanto baixa vai aumentar essa taxa. Também tem um aumento de ácaros e fungos e, consequentemente, alergias relacionadas a esses. Outros efeitos indiretos são relacionados aos produtos químicos. Então, na umidade relativa baixa, a gente vai ter um aumento dos níveis de ozônio em ambientes internos, e o ozônio atua como irritante para os olhos e membranas mucosas. Já a umidade relativa alta, ela vai ter uma liberação de formaldeído de fontes como compensado, papel, madeira e carpetes. E aí ele pode causar irritação na pele, olhos e gargantas, distúrbios respiratórios e alergias. Ele também contribui na formação de ácidos nitrosos e nítricos pela interação do vapor de água com o dióxido de nitrogênio, que se encontra nos fogões e aquecedores a gás, sem ventilação. E aí acredita-se que eles desempenham um papel etiológico no desenvolvimento de doenças respiratórias e diminuição da função pulmonar. E outros efeitos indiretos, e aí o único relacionado à umidade relativa baixa, é a dermatose ocupacional, que é a irritação da pele como urticária, eritema e eczema. Nesses estudos, né, foram feitos 2 estudos com funcionários de fábricas e prédio de central telefônica, e eles viram um aumento dessas irritações de pele nessas pessoas quando a umidade relativa estava baixa. Eu apresentei tanto alta quanto baixa, né? Por mais que nós somos do plano de contingência de baixa umidade, mas para vocês entenderem como é difícil a gente falar de uma faixa ideal, porque uma coisa os extremos causam coisas diferentes e impactos para a saúde, né? E aí esses 2 estudos eles trouxeram essa tabela gráfico que eu achei bem interessante. Ó, aqui embaixo está a umidade relativa, então ela vai crescendo aqui de 0, 10, 20 até 100. E aí, aqui a gente tem o aumento, por exemplo, de crescimento de bactérias, quando a umidade relativa está baixa, e ela vai diminuindo conforme a umidade relativa aumenta, mas ela começa a voltar a aumentar também conforme passa de uma faixa a umidade relativa e começa a ficar muito alta. A mesma coisa com os vírus também. Mofo e ácaro, mais voltado para a umidade relativa alta. Infecções respiratórias mais para as baixas, e aí por isso é tão difícil a gente falar de um valor de umidade relativa ideal, porque todos eles causam pequenas coisas, né? Então aqui eles colocam como zona ideal, nesses 2 estudos, a umidade relativa entre 40% e 60%. Eu dei uma pesquisada em outros para ver se eu encontrava variações, e aí a gente também, dentro dessa lógica, a gente também tem que pensar em umidade relativa no ambiente, né, quando a gente está fora, nas ruas e tudo mais, mas a umidade relativa de ambientes fechados, que a gente chama de indoor. Então, teve outros 2 lugares que eu encontrei, que foi a ficha técnica do Ministério da Saúde do Canadá e o Conselho Nacional de Asma da Austrália, que eles consideraram que o ideal dentro de ambientes fechados é de 30%, 35% até 50%. Então, ele dá para ser um pouquinho mais baixo, né, do que em lugares abertos. Então, até por isso que a faixa varia muito de estudo para estudo, mas ela está sempre dentro dessa faixa.
nesses dois estudos que eu estava citando anteriormente, eles também falam dos usos de umidificadores. E eu achei importante trazer também, porque a gente sempre comenta, né, nas escolas, tal, que seria muito bom se a gente tivesse uma forma de umidificar o ar quando a umidade relativa está muito baixa. E nesses dois estudos eles falaram dos prós e contras, né? Então, um pró é a diminuição na secura do nariz e da garganta e melhora da respiração nasal e brônquica, mas ele é um equipamento que é frequentemente contaminado com bactérias alergênicas, protozoários ou fungos, que podem causar alergia se forem disseminados no ar. E aí também pelos estudos, os micro-organismos dentro dos umidificadores podem proliferar em uma taxa muito mais rápida sob condições favoráveis de temperatura e umidade. E aí eles circulam como um aerossol por todo o edifício. Dado essas informações, eles concluem que é preferível que o sistema de umidificação seja evaporativo ao invés de formadores de aerossol, pois há menos problemas de disseminação de patógenos. Aqui é só um exemplo de umidificação evaporativa. Então, quando a gente consegue ver o vapor, né, esse sistema, e aí, segundo esses estudos, eles são preferíveis em relação a essa questão da disseminação dos micro-organismos. Os formadores de aerossol, o aerossol ele é uma molécula muito pequena, então a gente não enxerga, né? Não fica visível como a gente está vendo aqui nessa imagem. E aí, falando agora sobre os níveis de criticidade da umidade relativa do ar. Eu procurei o que a gente encontra aqui, não só em São Paulo, mas em outros lugares do Brasil mesmo, né? E aí a Defesa Civil Nacional tem um documento que ele fala que abaixo de 30% ele decreta, né? Estado de atenção, então a Defesa Civil Nacional, tá? De 21 a 30% ele decreta estado de atenção. De 12 a 20, estado de emergência, e abaixo de 12, de 12 a 20, estado de alerta, e abaixo de 12, estado de emergência. O Instituto Nacional de Meteorologia também usa valores próximos, então abaixo de 30, ele já coloca como perigo, só que ele só tem outros nomes, ele utiliza cores. Então, amarelinho, perigo potencial, laranja, perigo, e vermelho, grande perigo. Mas, pelo que eu vi, assim, entendi no site, os valores são muito próximos ou iguais à Defesa Civil Nacional. E o CGE, né, que já falou várias vezes aqui pra gente, né, explicaram melhor do que eu, mas eles usam também a escala da Unicamp, né, que a Unicamp elaborou, que também usa a estado de atenção entre 21 a 30, estado de alerta entre 12 e 20, e estado de emergência abaixo de 12. Aqui em São Paulo, a gente tem uma portaria prefeito de 2008. Naquela época, ela também estabeleceu um plano de contingência para situações de baixa umidade. E aí, eles também colocaram os valores, né? Atenção, alerta, emergência, que é igual ao que a gente tem hoje, né? Nosso decreto que saiu ano passado. Só muda, né, o nome de emergência para alerta máximo. E aí, eu sei que a gente estava fazendo essa discussão de porcentagem, né? Porque aqui no decreto está de 30 a 20 e 19 a 12, mas o CGE mesmo, né, fala de 30 a 21 e de 20 a 12. E acho importante, né, a gente padronizar para que fique igual tanto a do CGE quanto a da Defesa Civil Nacional. Então, por fim, a conclusão, né, disso tudo é que os níveis de criticidade que estão estabelecidos pelo decreto, né, de 2024 e que estão vigentes estão condizentes com os estudos publicados, porque, como eu falei, a faixa ela varia muito de lugar para lugar, então realmente abaixo de 30 para todos eles é prejudicial. E o Michel deu a sugestão, né, na reunião passada, sobre comunicar por períodos, ao invés de somente no momento em que está com baixa umidade do ar. A gente conversou um pouquinho aqui, né, eu, a Renata, a Magali, e a gente achou muito interessante essa proposta, porque o comunicado por períodos de criticidade pode
contribuir para minimizar os efeitos da saúde, preparando a população e os equipamentos públicos para o período de baixa umidade do ar. Porque hoje, né, a gente recebe no momento em que está em baixa umidade e a gente replica, né, tanto para as escolas quanto para para as UVs, para passarem para os equipamentos de saúde. Só que até isso chegar na ponta, e até a ponta poder tomar uma atitude e tudo mais, às vezes já acabou o período de baixa, né, o momento de baixa umidade. Então, a gente achou bem interessante essa proposta, justamente para a gente avisar com antecedência e aí a população mesmo já se preparar, né? Então, nossa, estamos iniciando o período, então é aquele período que eu vou me atentar mais à hidratação, vou levar sempre uma garrafinha d'água, preparar os equipamentos públicos, né, para isso. Enfim, a gente achou isso bem interessante. Essas são as nossas referências, né? Os estudos que eu é, busquei para poder falar para vocês dos impactos à saúde. E esse é o nosso contato. Então, se vocês também, além, né, a gente vai conversar agora, mas se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato também, nós estamos abertos. Então é isso, assim, acho que agora a gente pode discutir, não sei, alguma coisa, principalmente voltado a essa questão dos períodos de criticidade, e é isso. Obrigado, Juliana. Foi muito elucidativo, né? E a palavra está aberta. Quem queira participar, perguntar, fazer alguma indagação, algum esclarecimento. Bom dia, secretário, bom dia a todos aí, bom dia, Nazário. Eu gostei da parte que a Juliana falou, eu até fiquei com medo, pô. Baixa a temperatura, a gente corre para um lado. Baixa a umidade corre para um lado, alta umidade fica para o outro, tem que ficar naquele meio ali, né? É interessante essa colocação que ela colocou, né? A gente não tem para onde correr, né? Você só tem que andar com um termômetro na mão, alguma coisa, para saber para que lado que a gente tem que correr. É meio até que é engraçado esse tipo de coisa. E o que ocasiona, né? Tanto a baixa umidade como a alta umidade, né? Tem um bocado de bactérias que se aproveitam dessa situação. E eu fico pensando como que a gente pode estar evitando um tipo de coisa assim, né? Até na hora da defesa civil, como a gente pode estar fazendo a atuação, né? E, por outro lado, também, esse negócio por período, eu achei interessante. Como é que a gente colocaria e falaria para a população um período que a gente podia colocar, sei lá, um tema, sei lá, como é que a gente apoia esse gráfico para a comunidade poder fazer essa leitura. Eu fico pensando nisso daí. Tem alguma ideia, os senhores aí, de como a gente pode estar fazendo esse tipo de coisa? Oi, bom dia. Desculpe. Não, Nazário, pode falar. Tá. Não, em cima do que o colega da Defesa Civil falou, gostei não participei da última reunião, mas achei que nós já deveríamos, né, ter feito há muito tempo, e o Michel foi muito feliz em fazer essa colocação, até porque a cidade é muito diferente, né, em regiões, tá? Então a gente tem assim um centro da cidade, a zona leste, parte ali da zona norte muito aquecida, e ao passo que no extremo da zona sul há uma diferença. E essa diferença em todas as variáveis, inclusive, em termos né, de chuva, de temperatura, de umidade. Então é bastante interessante. Respondendo, né, fazendo a colocação a respeito do que você falou, a umidade sempre ela vai estar mais baixa, né? Então o período que a gente deve fazer o alerta para a população é sempre entre 11 horas, né? Claro que vai depender um pouco também da estação do ano, e 15 e 16 horas. Lembrando que agora nós vamos entrar já no período mais seco, então vai chover menos, vai ter menos nuvens, menos passagem de frentes frias por aqui, então a gente vai ter umidade mais baixa. Não é? Mas é muito interessante que a gente faça essa decretação, até porque os modelos eles apontam e dão uma boa garantia para que a gente possa fazer esses alertas com o tempo de realmente propor alguma coisa, como nós fazemos com a temperatura. Não é? Então, a temperatura eles precisam para alocar recursos, né? Pessoas e tal.
isso deve ser feito também com relação à umidade. E parabenizar a Juliana pelo trabalho, né, da Covisa, que foram nossos parceiros. Eu lembro que nós levamos isso para a Covisa há muito tempo. E daí eu já pergunto para a Magali, a gente comenta nas reuniões do CGE, que a Covisa deve ter um estudo, né, com relação à umidade baixa, em função da procura de principalmente idosos e crianças a postos de saúde, hospitais. Vocês devem ter isso, né, Magali? Oi, Nazário, bom te ver. Bom dia a Igualmente. todos. Na verdade, a gente tem aquele grupo que vocês formaram junto com o pessoal daqui em 2008, e a gente deu continuidade ao trabalho conforme, né, a gente foi pegando, entrando, mas trabalho específico escrito a gente tem os dados que a gente está sempre estudando. As técnicas, né, a Juliana e a Renata, que também está participando, a gente está sempre analisando. Então, ano passado, a gente teve aquele período de julho a setembro, que teve uma baixa umidade, juntou com ondas de calor, com a fumaça das queimadas. Então, a gente fez um estudo daquele período. Então, a gente conta muito com as unidades sentinelas para trabalhar com esses dados. A gente está sempre analisando os dados, mas, assim, um trabalho escrito, um artigo escrito, a gente ainda não tem, mas a gente tem que fazer mesmo. Concordo inteiramente que a gente precisa realmente escrever. E só também complementando, né, a pergunta do bispo, do período, eu acho que é o período mesmo de altas temperaturas, a gente pode seguir de 3 a 5 dias, né, dos dados. E aí, por que vai ser tão importante, né, como a Juliana falou, a gente conversou, né, a equipe, e assim, como a gente encaminha tanto para as unidades de saúde quanto para as escolares, para eles se programarem nas atividades. Então, a atividade ao ar livre já se programa, e antes a gente não conseguia ter esse planejamento, porque, como a Juliana falou, a gente já mandava no dia, então deu baixa umidade, a gente encaminha. No final da tarde, ela já voltou ao normal. Então, não tem como se planejar muito, tem que bloquear só, né, os afazeres. Mas com esse período, a gente consegue fazer esse planejamento. As escolas vão conseguir fazer esse planejamento e as equipes de saúde também, mesmo para os trabalhos ao ar livre, né? Perfeito. Eu queria colocar só que acho que é importante a gente definir esse período no plano de ação que a gente vai publicar agora em maio. Seria legal isso estar claro, né? Porque essa informação do período ela não sai no decreto, né? Dá para ouvir o que eu estou falando? Tá baixinho, mas dá para ouvir. Não sei se todo mundo escutou, eu estava falando só para a gente, no plano de trabalho, no plano de ação, a gente definiu o período. Só lembrando que em abril, que é o próximo mês, já começam as nossas reuniões oficiais. E o plano mesmo começa em maio, né? Então, a gente vai precisar já elaborar essas coisas. E aí, tudo que vocês sentiram nesse período, daquele material que vocês apresentaram anteriormente, que vocês sintam que precisa complementar e tudo mais, agora é a hora da gente fazer essas adaptações para a publicação. Mas alguém tem algum comentário? O Nazário, vocês têm condições de antecipar, dizer se esse ano vai ser tão mais quente do que... Porque cada dia está sendo mais quente que o outro, né? 2023 foi o ano mais quente, agora 24 passou, 25 está... Vocês têm algum prognóstico de que a coisa vai ficar cada vez mais com mais altas temperaturas e isso vai afetar a umidade relativa do ar? Então, secretário, a previsão climática, né, não é feita pelo CGE, claro. Né? Existe um consórcio, né, do Instituto Nacional de Meteorologia, também os profissionais da Universidade de São Paulo,
do Nordeste também, eles fazem uma previsão em cima de modelagem a longo prazo. Veja o senhor como é muito difícil, né? Porque a gente até não consegue ter alguns acertos, assim, não digo erro, né? Porque é previsão, então o número de acertos para poucos dias, a longo prazo, então, é um pouco pior. Mas levando em consideração que nós agora estamos saindo, né, de um período, vamos entrar num período de neutralidade climática. E isso quer dizer o seguinte, que nós teremos as estações do ano muito características para cada região. Então, no sul do Brasil é frio, é normal fazer frio, né? Vai chover menos por lá, vai chover mais no Nordeste, no Norte. Né? Para a nossa região, nós ficamos mais ou menos aí no meio, e aí a gente está muito próximo do sul, né? Eu diria para o senhor que a gente vai ter, não existe assim já de chofre, assim, uma tendência para que a gente tenha um frio muito extremo, mas lembrando que todos os anos, e essa variabilidade ela é muito comum, a gente tem o famoso veranico de maio, né? Certo? Onde as temperaturas ficam mais altas e, consequentemente, a umidade ela fica mais baixa em função da diminuição do volume de chuva, né? Que passa a ser bem menor. São dias secos. Já houve casos em que a gente passou meses sem chuva. Né? Então, graças a Deus, aí choveu razoavelmente bem para que possa, né, os reservatórios fiquem bem abastecidos. É claro que toda chuva também traz problemas, isso faz parte, né? Por isso que tem que ter uma organização muito grande, mas não existe ainda uma tendência já clara de como vai ser esse ano, a partir desse evento de neutralidade climática agora. Muito obrigado, Nazário. Mais alguém? Desculpa, Magali. A Magali falou, né, do que a gente poderia ter a decretação partiria, que eu acho que a gente deve fechar isso, né? Em termos de temperatura, se faz assim, né, 5 dias consecutivos, olhando os modelos, e aí se decreta um estado de atenção, né, ou de repente alerta. Para a umidade, a Magali falou, se não me engano, em 3 a 5 dias. É isso, né? Acho que a gente poderia seguir. E vamos ser, em meteorologia, a gente sempre deve ser pessimista. Eu aprendi isso aí, né? Então, de 3 a 5 dias, eu votaria em 3 dias. Se há uma tendência de 3 dias seguintes ter umidade baixa, isso vai impactar na saúde de pessoas, né? Que a gente deve ter muito cuidado, que são os mais idosos e as crianças. Então, eu acredito que assim, se a gente tiver uma sequência para frente assim, de 3 dias, tá? já é interessante acionar o estado de criticidade para atenção em função dessa permanência, desses próximos 3 dias. Se ficar muito próximo, não tem problema, porque as pessoas elas ficam muito preocupadas, né? Vai chover hoje. Sempre é assim, né? Vai chover hoje? Vai. Mas não choveu na casa dela, então errou. Então, a umidade, às vezes, não baixa de 30%, não é? Mas fica muito próximo. Né? Como a Juliana falou, de 40% a 60% é ideal. Realmente, a gente sente que é mais confortável. Quanto mais próximo dos 60%, mais confortável. Mas também foi muito grato a essa apresentação, porque eu já aprendi aí, e também, né, com o pessoal da Covista, que a umidade alta também causa um grande impacto, né? Também. Né? Então, acredito que 3 dias seria o ideal. Não sei, podemos fechar ainda, né, com os outros colegas lá do CGE, o Tomás e o Hassan também, a Bruna e o Michel, né? Foi feita a sugestão por ele, né? Não sei o que é que o senhor acha, secretário. Eu acho que o secretário teve que dar uma saidinha. Tá. O secretário está sem microfone. Eu acho prudente essa recomendação, né? Se todos toparem, eu acho que está ótimo.
Eu estava tentando entrar pelo celular, porque eu tenho uma reunião na Avenida Paulista daqui a pouquinho e já está na hora de eu me locomover. Mas aqui estão pedindo senha, uma porção de coisa, Luciana. Não precisa de senha, que estranho, secretário. Tá sem usar outra conta. Está aparecendo a conta da prefeitura, mas vou tentar usar outra conta. Vamos ver. Sabe o que aconteceu? O senhor mudou sua senha, tem que mudar a senha do Teams. Aí eu acho que só quando o senhor chegar aqui a gente muda para o senhor. Tá bom. Bom, eu vou colocar a gravata e vou tentar entrar no caminho para continuar com vocês, tá bom? Tá bom, obrigada, secretário. Bispo? Sim, eu teria uma observação, vou dizer assim, né, o Nazário falou e a Magali falou. Eu ainda fico preocupado com colocar isso para a comunidade, para a população, né? Eu vejo que agora está em moda, o pessoal está usando também a defesa do Estado, tanto também tem o Smith aqui na prefeitura nossa aqui, o pessoal o Estado está usando o broadcast para mandar aquelas mensagens de alerta, né? Que para todo o celular da pessoa, o pessoal recebe. E aqui o pessoal do município manda por SMS, assim, faz aquele polígono, né? Aquelas regiões para mandar esse tipo de alerta. Eu não sei se é viável a gente estar usando aqui também esse tipo de coisa, convidar alguém do Smith para poder saber se tem como mandar esse alerta de 3 dias, nesses horários, alguma coisa assim. Não sei se é viável, é uma ideia só. Ótimo, bem legal, Bispo, obrigada. Alguém mais tem algum comentário sobre a palestra da Juliana? Não? Eu queria só, desculpa, queria só comentar sobre essas questões que a gente está falando, né? Tanto de período quanto de os alertas que aparecem no celular. Eu acho que são duas, na verdade, duas ações que são interessantes, né? Então, por exemplo, como o Nazário falou, se na modelagem deles eles verificarem que os próximos 3 dias tem possibilidade de baixa umidade, da gente já alertar a população, porque aí eu acho que em termos de saúde e para a educação é interessante a gente ter esse tempo de previsão para, como a Magali falou, para a organização dos equipamentos tanto de saúde quanto de educação, mas também quando houver no momento, então, né, mais ou menos lá pelas 11 horas, baixou a umidade mesmo, caiu abaixo de 30, também colocar esses alertas para a população, porque daí as pessoas já estão preparadas, mas quando recebem esses alertas, eu falo assim, ó, agora é aquele momento que caiu mais ainda, então vou ficar mais atento. Então, eu acho que são duas coisas que são interessantes, acho que uma não exclui a outra, assim, sabe? São duas coisas que se complementam. A gente deve estar preparado para muitas perguntas dos repórteres, né? Tenho certeza disso. Porque até hoje a gente fez a nossa maneira de atuar foi a umidade está caindo, se coloca em atenção, aí a umidade subiu, né, com a entrada geralmente da brisa marítima, a gente consegue ver isso, né, quem acompanha a gente, e essa expertise poucos órgãos têm, viu? Graças às nossas estações meteorológicas, a gente vê que o tempo vai começar a mudar a partir lá do extremo sul da cidade, né? Então está muito quente, já começou a ficar meio azulzinho lá para baixo na figura. Pode crer que dali a 30, 40 minutos já vinha uma chuva aí, né? Já estourando aí numa região metropolitana, ou mesmo na capital, coisa desse tipo. Então, a gente já deve estar preparado, porque eles vão querer perguntar, mas por que vocês mudaram agora? E aí o discurso vai ser assim mesmo, né? Que a Juliana falou muito bem, né? A gente está em cima do conceito de umidade, a gente está preparando para que o poder público possa ter pernas para atender as pessoas. Porque muitas vezes a gente esperar, por exemplo, 5 dias para uma temperatura, para uma onda de calor. Tecnicamente é isso, de 4 a 5 dias. Mas às vezes até seria interessante ser menos dias, até, para que também pudessem montar tendas, né? O bispo deve passar por isso aí, por esse perrengue todo, né?
a Luísa, a gente conversa muito, e ela diz isso. Então, tendas, água, isso tudo são contatos, envolve custos e tudo mais, e as pessoas cobram muito rápido isso, né? Então, eu acredito que a gente possa mesmo fazer isso aí a partir de 3 dias e depois deixa por conta do pessoal perguntar lá para o CGE, que a gente vai respondendo lá e eles vão aos poucos, eles vão se enquadrando aí, né? Por que está sendo mudado agora, né? Mas com certeza vai ter questionamentos, com certeza. Obrigada, Nazária. Márcia, quer fazer alguma consideração? Sim, bom dia a todos e todas. Primeira, né, com relação ao protocolo, sugere-se, né, a compra do umidificador para colocar nas escolas. E os diretores estão loucos da vida, porque o valor e o secretário está mais louco ainda, porque eles estão vindo com o orçamento desses umidificadores, o mais baratinho, o inicial, né? Porque depende da potência, do tamanho da unidade, do espaço onde vai colocar. 300 mil reais. E aí, o que acontece? Sugeriu-se comprar o umidificador com o PTRF, que é uma verba que a gente repassa para as escolas, para que elas façam pequenos concertos, etc. e tal. E aí sugeriu-se comprar, então, esse umidificador, só que esqueceram de fazer o levantamento do valor desse umidificador. Então, esse ano, repassaram 20 mil reais para as escolas fazerem o conserto das coisas, a compra dos equipamentos, e o umidificador custa 300 mil. E aí estão bravos, né? Estão indo nas diretorias regionais. Mas como é que eu faço agora para comprar isso aqui? Né? E aí foi uma boa ideia você falar do umidificador evaporativo, que aí depois, Juliana, eu vou ligar para você, a gente vai conversar um pouquinho, até para a gente ter um embasamento do que seja, que sugestão, por quê? Sala de aula é diferente, né? Então, talvez, que umidificador evaporativo, qual seria o tamanho ideal, porque as nossas salas de aulas têm um padrão, para a gente até sugerir. Inclusive, por quê? Porque há um problema. A sala de aula, na sua grande maioria, tem umas que têm, de fato, ar-condicionado, mas tem aquelas que ainda têm ventilador. E no período de calor, eu tenho sala, que inclusive a gente teve que ir lá visitar e tudo mais para resolver, estava com 40, 42 graus com o ventilador ligado, naquele período de alta temperatura. Tá? Aí vem uma pergunta. Tem nesse último protocolo que foi mandado para a gente, que a gente repassou, a pergunta é que quando a temperatura chega acima de 40 a 42 graus, a escola, fecha-se a escola, no caso, fecha-se a unidade. Quem determina isso? Ô, Márcia, só para, antes do pessoal mais técnico aí responder para você, a pedido do secretário Padula, a gente está organizando um seminário sobre calor nas escolas, né? Então, mudanças climáticas, calor nas escolas, a infra necessária, deve acontecer agora no mês de abril. Então, a gente está só fechando com a Maria Amélia, Eduardo, enfim, o pessoal a gente já apresentou, né, o nosso projeto aqui de mudanças climáticas, mas o pessoal agora da educação está analisando, definindo o local e tudo mais, e a ideia é ter um seminário para discutir exatamente isso, calor nas escolas, a infra necessária, dar dicas para os alunos, né, tipo, não faça atividade física no período XX, se a temperatura estiver acima de não sei quanto, enfim. Então, a partir disso, a ideia é fazer uma cartilha com essas dicas, o que é bom para cada escola e tudo mais, tá? Então, só para dizer que a gente está preparando esse material. Magali? Pode falar, Márcia. Oi. Não. Desculpa. Só assim, porque a gente, na verdade, é com a Maria Amélia que está conversando, então? Ela trouxe o Padula falou para a gente conversar com ela, mas está vindo, eu sei que na reunião veio ela, veio o Eduardo Murakami, de Educação Ambiental, veio mais umas 3 ou 4 pessoas, veio o pessoal do Procels,
Então, teve um grupo aí que eu, infelizmente, não consegui participar dessa reunião, mas eu sei que já está bem encaminhado esse seminário. Tá. É para eu saber, porque assim, a gente é colocado num conselho, num comitê, aí depois o gabinete fecha um negócio, a gente não fica sabendo, estou sabendo por vocês, então assim fica um negócio meio desconectado, né? Eu vou ter que ir atrás dessa informação. Isso foi agora, viu, Márcia? Aconteceu aí nos últimos dias a minha última conversa foi na terça-feira de carnaval do Padula, aí a gente marcou a reunião logo depois do carnaval, então é tudo agora, assim, por isso que eu acho que eles ainda não conversaram com vocês. Tá, porque porque como eu sou de saúde escolar dentro da rede, as perguntas e os processos 6 chegam todos para eu responder. Então, aí eu fico rendida, porque eu não sei o que está acontecendo. Então, eu vou ter que entrar em contato com esse pessoal para saber como é que está sendo conversado isso, para a gente poder depois saber encaminhar. Então, esse questionamento, por exemplo, quem fecha a unidade, nós recebemos, acho que 3 ou 4 questionamentos nesse sentido. Então, eu até mandei para o gabinete da Covisa e da Atenção Básica para tentar entender quem pode me responder isso, para eu até responder no processo SEI. Magali, você quer falar ainda? Deixa eu só... Dos alertas, eu tenho 3 coisinhas. Dos alertas, eu acho que quando eles mandam alertas de alagamento, que vem por endereço, eles mandam só quando vai ter o alagamento. Eles não mandam essas com previsão de 3 dias. Esse eu acho que seria para nós mesmo. Mas esse alerta no dia, para aquela região que vai ter baixa umidade do ar, eu acho que serviria para toda a população, porque aí segue para cada um, né? Sei. Mas também, se vocês acharem os 2, alerta, tudo bem. Mas eu acho que deveria ir só esse do dia. Deu baixa umidade, e aí poderia ir pelo SMS para todo mundo. E esse de um prazo funcionar como esse de altas temperaturas, ou que todo mundo recebe, mas não vai um alerta por SMS. Só para a gente pensar. Outra coisa, eu acho que realmente a gente deveria escrever mesmo a portaria de baixa umidade, especificar melhor o que cada um tem que fazer. Acho que a gente pode colocar as ações, porque eu acho que a gente coloca muito genérico na portaria, né? Acho que a gente poderia especificar um pouco melhor, porque essa dúvida da Márcia mesmo, que é SMS, né? Pode fazer ficar em portaria. Outra coisa de baixa umidade, quanto ao umidificador, no comitê de crise, que até a Luciana participava, de crise de altas temperaturas, se falou de comprar os umidificadores para as escolas, porque foi um período que estava tendo calor, baixa umidade, estava tudo junto. E aí foi falado de comprar um umidificador, desde que ele seja higienizado como manda o fabricante, porque é o que a Juliana falou, ele tem fungos, bactérias, Tem todo um tipo de... custo também que é alto. E o custo também, mas ele deve ser higienizado conforme o fabricante. Sim. Então, e a higienização dele também é um custo elevado. E os diretores estavam falando sobre isso. Então. E a baixa umidade, Márcia, igual o Nazário pode até falar melhor, ela tem um período, né? Mas de julho a setembro. Então, esse período normalmente é frio. Normalmente deveria ser frio. O ano passado isso não aconteceu, provavelmente a gente não tenha mais tantos períodos de inverno mesmo, né? Com frio e baixa umidade. Então, quando a gente fala de baixa umidade, geralmente a gente pensa realmente num período de frio, então não estaria ligado ao calor, né? O período de baixa umidade. Ele vai estar ligado ao período de inverno mesmo, né? Então, as ações de baixa umidade, a gente acaba colocando. O que aconteceu ano passado, por isso foi iniciado aquele comitê de crise, porque estava tudo junto. Mas a gente acaba lidando com em períodos, temas diferentes, né? Altas temperaturas é um, baixa umidade outro, ou só quando acontece
uma crise do jeito que aconteceu ano passado. Então, acho que a baixa umidade a gente acaba pensando nela como um período, olha, é um umidificador mesmo. Eu sei que teve os ventiladores, mas foi o período de calor. Então, quando a gente pensa no umidificador mais por conta da baixa umidade mesmo. Magali, Era só só isso. evoluindo um pouquinho também, né? Você vê como é importante a questão da baixa umidade também, porque a gente tem um grupo que é de fogo, né? É, E nessa época também os incêndios se propagam com maior facilidade, né? Ou aham, espontaneamente, né? Ou pela ação criminosa mesmo das pessoas, até porque é falta de chuva, como você falou, nesse período aí chove pouco, né? Umidade baixa até no verão e na primavera é um pouco diferente, porque logo em seguida chove, né? Então, quer dizer, a chuva às vezes vem no começo da tarde, ao invés de chegar no final. Com relação, a Maria Helena falou, né, de ambiente fechado, vaporizadores. A Covisa fez, alguns anos atrás, um encartezinho muito legal, foi até distribuído nas escolas e tudo mais, sobre a ação, né, que aquelas pessoas mais simples que moram, né, que não tem muita condição de comprar um ventilador mesmo, um ar-condicionado, alguma coisa, é bastante válido aquelas medidas, não é, Juliana e Magali? uhum. A questão, né, de ter toalhas molhadas. Eu já experimentei isso morando um tempo em Brasília. Então a gente colocava assim na cabeceira da cama uma toalha bem molhada e ela E tinha uma realmente noite, funciona. né? Funciona. Ventilador, né? Uma bacia de água, ventilador, né? Colocando aí direcionado para aquela bacia de água. Então isso aí é bastante interessante. Aí molhar o jardim já é complicado, né? Porque já está gastando água também e tal, mas é meio complicado. Mas essas coisas assim pequenas, para quem não tem condição de comprar, é válido também, né? A gente tem que fazer um trabalho de distribuição. A gente sempre procura escrever no baixo, nos alertas de baixa umidade, esse tipo de ação. Até mesmo falando em entrevista e tudo mais. E alguém vai ouvir e vai usar. Né? Obrigada, gente. Acho que temos aqui essa pauta. Eu vou passar rapidinho para ver se alguém de outras pastas tem algum comentário a fazer com relação ao plano, né? Então, Pondec, tem alguma coisa, inspetor? Está sem som. Não tem nenhuma informação, não. Por enquanto, tranquilo. Obrigada. CGE, Nazário? Então, eu vou levar, né, essa sugestão aí de 3 a 5 dias, se me permitem, para a gente só fechar com a turma, se tiver algum consenso que deva ser um tempo maior dentro desse prazo, que eu acho excelente. Né? E a gente estava pensando também, não sei se vai dar certo, de fazer que as pessoas se ligam muito no visual, né? Colocar alguma coisa, assim, uma tarja e alguma coisa, quando tiver baixa umidade, no nosso site, para que chame atenção. O IMEC trabalha muito com cores, né? Tanto para chuva, alerta de alta temperatura, então a gente podia usar alguma coisa assim. Agora, eu não sei, é programação, e aí eu não sei como isso funcionaria. Mas a gente já está pensando nisso. Tá? Ou seja, a gente estava dormindo um pouco, agora despertou, né? Que bom. A gente passou um tempo, né, secretário, deixando que isso fosse feito dessa maneira com que a gente está propondo agora. Então, a gente vai aglutinando aí, né? Ideias que venham melhorar o nosso trabalho. Obrigada, Nazário. Covisa, Magali e Juliana, tem alguma consideração? Bom, eu acho que vocês vai ter o documento agora, né? Para a gente poder. Então, quando vocês mandarem, a gente atualiza a parte da SMS. E é isso. Obrigada. E, Fabi, quer falar alguma coisa? Eu acho que é isso. A gente
só não fechou exatamente a questão dos 3 dias, né? Mas acho que o Nazário vai levar também para o restante do CGE para discussão. E, no último caso, a gente deixa 3 dias para avisar via outras vias, né? Instagram, cartazes, e deixa o SMS só para o dia, né? Como a Magali sugeriu. Mas acho que é importante a gente colocar isso no plano, né? Quando a gente ainda não fechou, mas a gente ainda vai fazer na próxima semana. Obrigada. Então, na próxima semana a gente já vai aí discutir o nosso plano, né? Que começa em abril. Então, a próxima reunião vai ser muito focada aí no plano de ação. Secretário, se o senhor quiser falar algumas palavras para encerrar. E agora a gente está caminhando, né? Está sem som, secretário. Está sem som, secretário. Está com o microfone fechado. Eu queria agradecer a todos. Estou falando que é muito perigoso andar aqui no Paulista com o celular na mão. Estou chegando para outra reunião. Mas vamos fazer isso. É bom escrever mesmo, como foi falado no início da reunião, e também usar essa questão de cores, né? E também fazer esses alertas de questões singelas, né? Que as pessoas humildes conseguem fazer, mas elas são muito oportunas e eficientes, né? Nós não vamos conseguir colocar aparelhos em todos os lugares, não. Então, a gente precisa tomar essas cautelas mais singelas que os povos orientais nos ensinam, e a gente vai driblar a questão da umidade. Muito obrigado. Estou começando outra reunião. Muito obrigado a todos. Obrigada, gente. Vamos conversando aí. A gente vai criar um grupo de WhatsApp para ficar mais fácil também a comunicação desse grupo, tá? Eu sei que é mais um grupo, mas não é um grupo para falar boa tarde, boa noite, mas pelo menos para troca de informações. Tudo bem por vocês? Tudo bem. Então, tá bom. Obrigada. Um ótimo dia a todos. Até a nossa próxima reunião. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigado, gente. Obrigada, Tchau, tchau. tchau, tchau. Até a próxima.